Olá, pessoal. Na terceira parte de corpos redondos, vamos dar mais ênfase a cones. Vamos prestar atenção em 5 exercícios sobre esse assunto, onde nós vamos relembrar os conceitos e resolver todas as questões. Todas as dúvidas que vocês quiserem tirar, coloquem aí nos comentários e eu respondo assim que possível, tá bom? Vamos começar? Agora, esse assunto aí também caiu no Enem 2020. A gente está falando de cone agora, tá? Não é mais cilindro, agora a gente está falando de cone. Ele fala que no período de fim de ano, o síndico colocou em um poste uma iluminação natalina em formato de cone. Normalmente vem no texto o assunto, olha, a gente viu que nos outros era cilindro, agora está cone. Lembrando uma árvore de Natal, como nas figuras 1 e 2. A árvore deverá ser feita colocando mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento. Então, cada uma dessas mangueirinhas vai ter o mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura do poste. Está tudo no desenho. Até um ponto de referência, até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que ela fique dividida em 20 arcos iguais. Então, quer dizer que eu tenho quantas linhazinhas dessa daqui? Eu tenho 20 caras desse, então vezes 20, essa linha, beleza? Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, e juntas totalizam um pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros. Então pensa comigo, e deixar o resto como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, qual o raio? Pensa comigo aqui, povo. Se eu sei que eu tenho 20 mangueirinhas iguais e o total tem que dar 100 metros, quanto vai medir cada mangueirinha? 100 dividido por 20, né? 100 dividido por 20, cada mangueirinha dessa mede 5 metros. E aí, o que eu tenho? Olha só, qual foi o desenho que ele me deu aqui? Foi o do cone, não foi? Eu sei que a altura é 3 e que essa mangueirinha é 5, não é? Então, a mangueirinha é 5 e a altura é 3. Eu quero saber o raio. Vou chamar o raio de x aqui, tá bom? Lá no cone, o que eu sei do cone? Que essa relação aqui, raio, geratriz e altura, é um triângulo retângulo, que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Posso já matar aqui direto, né? Cateto 3, o outro cateto eu não sei, hipotenusa 5. Que triângulo é esse? 3, 4, 5. Mas para quem não vai lembrar disso aí, desse macete na hora da prova, faz Pitágoras. X ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. O 9 está somando, passa para o outro lado diminuindo. 25 menos 9, 16. E o quadradinho vai passar para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, seja pelo macetinho, seja pelo Pitágoras, a resposta certa é a letra A. Olha só essa questão aí do Enem 2014. Um sinalizador de trânsito tem o formato de cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde a sua base, que é a base do cone, até metade da altura, para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Bom, gente, eu tenho aí 5 formas, né? Agora, qual que é a certa? Lá no vídeo de explicação, eu falei que quando o cone era planificado, então a gente tem aqui um cone, né? Vamos dizer que a gente tem um cone aqui. Quando a gente planifica esse cone, ele fica com um setor circular, né? Porque a base, ela não fica retinha, ela fica assim, ó. E aqui eu tenho a base, que é o círculo. Então, a base, ela tem essa borda arredondada aqui.
certo? Então, não pode ser a letra A, nem pode ser a letra B. Ok? Também não vai poder ser a letra D. Por que não pode ser a letra D? Porque ele só vai até metade da altura. Então, eu vou ter um desenho mais ou menos assim do adesivo, ó. Para cá, para cá, para cá. Agora, toda vez que é uma circunferência, ele não fica encurvado aqui? Então, já não pode ser a D, né? Por quê? Porque quando você abrir isso aqui, ele vai ficar encurvado em cima, por causa da circunferência, e encurvado embaixo, porque a base também é uma circunferência. Então, a resposta certa é a letra E. Questão 13. A superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus, quando planificada. Se a geratriz do cone mede 10 centímetros, então, qual a medida da sua altura? Ok? O que a gente aprendeu lá no vídeo de explicação? E quando eu planifico o cone, eu até vou desenhar melhor aqui do que eu desenhei na questão 12. Eu tenho a base, que é um círculo, óbvio, e a lateral vira um setor circular. Ele disse para a gente o que aí? Ele disse para a gente que esse ângulo é de 216 graus, né? E disse que essa geratriz aqui mede 10 centímetros, certo? E calculando essa área, eu tenho a área lateral. Agora, como é que eu calculo a área do setor circular? A gente já viu um vídeo sobre isso também. A gente vai fazer regra de 3. O raio desse setor é o 10, não é? Então, seria π vezes 10 ao quadrado, que é a área do círculo inteiro, está para 360, assim como essa área lateral está para 216. Essa é a forma que eu tenho que pensar para fazer, ok? Trazendo já para o raciocínio nosso mais direto, a área lateral vai ser π vezes 10 ao quadrado vezes 216, dividido por 360. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 216, 21.600. π sobre 360. Vou cortar esse zero com esse. 216 dividido por 36 dá 6. 6 e 0, 60. Então, minha área lateral é 60 π centímetros quadrados. Só que o que eu tenho que lembrar da área lateral também? Que a área lateral também é calculada como π r g. A gente falou isso aqui no vídeo de cone. O g ele já disse que é 10, né? Então, πrg vai dar 60 π. O g eu já sei que é 10. Então, quem vai ser o raio? π morre com π. Raio vezes 10 igual a 60. Quer dizer que o meu raio é 6. Ok? E o que eu tenho que lembrar agora? Porque ele não quer o raio, ele quer a altura, a medida da altura. Então, olha o que ele faz com você. Te dá um 6 aqui, ó, para você já querer calcular, para você querer marcar já com o raio. Não foi o raio que ele pediu, foi a altura. Então, eu sei lá daquela relaçãozinha, né? Altura, raio, geratriz. Dá para fazer teorema de Pitágoras aqui, né? No caso, o meu raio é 6 e a minha altura eu não sei, mas eu sei que a geratriz é 10. Então, vai ficar 6 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 10 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado, 100. Como 36 está somando, passa para o outro lado diminuindo. Então, 100 menos 36, 64. E esse quadradinho vai passar como raiz quadrada. Raiz quadrada de 64.
é 8. Essa sim é a resposta certa, letra D. Olha a questão 14 aí do Enem 2016. Ele fala que a gente tem aqui na figura um silo. E esse silo é formado por um cilindro e um cone sobreposto, ou seja, o volume do silo vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone, ok? O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões. Olha só, vou anotar de outra cor aqui, porque é outra informação. Cada caminhão tem 20 metros cúbicos de volume, ok? E aí, a região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos. Utilizando 3 como aproximação para π, quantas viagens, olha só, quantas viagens esse caminhão vai ter que fazer? É isso aqui que eu quero, o número de viagens, tudo bem? Então, anota sempre aí um ponto de interrogação no que você quer. Vamos calcular, então, o volume do cone e o volume do cilindro? Volume do cilindro, área da base vezes altura, πr ao quadrado h. O raio, quem é o raio? 3. E quem é a altura? 12. Então, vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes 12. Π é 3, não foi isso que ele disse para a gente? Então, vamos fazer a conta devagar. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 12, 324 metros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. Andei um pouquinho rápido porque é só multiplicação. E aí você pode fazer com calma essa multiplicação. E o volume do cone, hein? O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, tem que fazer a área da base vezes a altura e dividir por 3. Quem é o raio da base aqui? É o mesmo raio da base do cilindro, 3. E a altura também é 3. Então, como que vai ficar o volume do cone? πr ao quadrado, π vezes 3 ao quadrado, vezes 3, que é a altura também, dividido por 3. Como π também é 3, eu posso cortar um desses 3 com o 3 de baixo. Quanto vai ser o volume do cone? 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27 metros cúbicos. Como o volume do silo é a soma desses dois caras, o volume do silo vai ser 27 mais 324, 351 metros cúbicos. Agora, para achar o número de viagens, você pode pensar, né? Um caminhão tem 20 metros cúbicos. Quantos caminhões tem 351 metros cúbicos? Você só vai fazer essa regrinha de 3 se você não souber a conta que tem que fazer, tá? Porque aqui você sabe que no final das contas você vai dividir 351 por 20. Se você já sabe isso de cabeça, beleza. Se não, monta a regrinha de 3 para saber que conta faz. Tem gente que confunde se é para multiplicar ou para dividir. Então, o número de viagens, ou o número de caminhões, vai ser 351 dividido por 20. Quanto que dá 351 dividido por 20? Vamos fazer aqui? 351 dividido por 20. Vou baixar o 35. Quanto que é 35 dividido por 20? 1. 1 vezes 20, 20. Para 35, 15. Baixa o 1. 151 vai dar 7. 7 vezes 20, 140. 140 para 151, 11. Não tem mais número para baixar. 0, 110 dividido por 20, 5. 5 vezes 20, 100 para 110, 10. Efetuei a divisão, já tem vírgula. Eu tenho direito a botar mais um zero sem problema. 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 20, 100 para 100, nada. Então, o número de caminhões ou de viagens é 17,55. Só que você pode fazer 17 viagens e meia? Não. Ou você faz 17 ou faz 18. Como 17 não leva tudo, tem que ser 18 viagens. Resposta certa, letra D.
Olha a questão 15 aí, Enem 2015. Ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, então o poço tem forma de cilindro. Toda a terra é retirada e amontoada na forma de um cone. Então eu tenho um cilindro e tenho um cone, cujo raio da base, o raio da base do cone, esse cujo, né, leva o raio para a palavra mais próxima, cone, é o triplo do raio do poço. Ok? Então vamos parar aqui para a gente ver que sentido fez até agora. Se eu chamo o raio da base do cone de Rzão e chamo o raio da base do cilindro de Rzinho, como o cone é o triplo do cilindro, eu vou dizer que Rzão é 3Rzinho. Ok? Tem que ficar atento a essas coisas. O que mais ele disse? Que a altura é 2,4 metros. A altura de quem? A altura do cone. Do cone. Tudo bem? Sabe-se também que o volume do cone é 20% maior do que o volume do cilindro. Beleza? Isso ele também disse para a gente. Pois a Terra fica mais fofa após ser escavada. Qual a profundidade desse poço? Profundidade. Profundidade é a mesma coisa que altura, só que para baixo do poço. O poço tem formato cilíndrico. Então, o que ele quer aqui? Ele quer a altura do cilindro. Beleza? Então, é importante a gente saber o que a gente está procurando, o que a gente quer de verdade. Mas, para isso, eu preciso calcular o volume, tanto do cone quanto do cilindro, né? Porque ele dá uma relação aí entre esses dois volumes. O volume do cone eu sei que é área da base vezes a altura sobre 3. Quem vai ser o raio da base aqui? Eu não vou mais trabalhar com Rzão, porque eu sei que Rzão é 3Rzinho. Então, é esse o meu raio. Vai ficar π vezes 3R ao quadrado. Lembra que eu falei nas outras aulas? Toda vez que eu estiver operando bloquinhos, eu tenho que colocar parênteses. Isso daqui é uma coisa só, é um bloquinho. Então, eu tenho que colocar entre parênteses para elevar ao quadrado tanto o 3 quanto o R, tá bom? Então, vai ficar π vezes 9R ao quadrado, vezes 2,4, que é a altura, dividido por 3. Tudo bem? O que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso dividir o 9 por 3? Posso. 9 por 3 dá 3. 3 vezes 2,4 dá 7,2. Então, quem vai ser o volume do cone? Vai ser 7,2 πr ao quadrado. Tudo bem? 7,2 πr ao quadrado. E o volume do cilindro, hein? O volume do cilindro é πr ao quadrado h. Ele não me disse a altura, que é quem eu quero descobrir, e o raio vai ser Rzinho mesmo. Então, agora, o que mais ele disse para a gente? Ele não disse que o volume do cone é 20% maior? Então, eu já tinha 100%, passei a ter mais 20%. Ou seja, eu passei a ter 120%. Como é que você escreve 120% em número decimal? Você anda 2 casas com a vírgula para frente, não é isso? Então, 120% é 1,2. Então, o volume do cone é 1,2 vezes o volume do cilindro. O volume do cone é 1,2 vezes o volume do cilindro. É 20% a mais. Volume do cone a gente viu que é 7πr ao quadrado. E o volume do cilindro, πr ao quadrado h. E agora a gente vai começar a cortar as coisas aqui, ó. Posso cortar o π com π? Sem problema. Posso cortar o r ao quadrado com r ao quadrado? Se for igual e estiver fazendo a mesma coisa, pode. Então, sobrou que 7,2
é 1,2H. E esse 1,2 que está multiplicando passa dividindo. Como os dois números têm a mesma quantidade de casas decimais, eu não preciso completar nada, basta esquecer a vírgula. 72 dividido por 12. 72 dividido por 12, 6. Então, a altura do poço é de 6 metros. Resposta certa, letra B. É isso aí, pessoal. Encerramos mais uma parte dessa lista de exercícios e ainda vamos assistir mais uma. Clica aí para poder assistir a última parte dos 20 exercícios falando sobre corpos redondos, tá bom? Bons estudos. Tchau, tchau.